Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Bom dia. Dia 8 de janeiro de 2026. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e glória a Deus. Aleluia. Eu vou começar pelo Salmos 91, profetizando sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Você que pode estar convidando alguém, convide alguém para estar, né, nessa manhã, dando as primícias ao Senhor. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Ele o sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Missionária Eliana, vamos estar adorando ao Senhor e em seguida também orando pela pastora Aline, que vai trazer a palavra hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Paz seu, igreja. Por incrível que pareça, até hoje, quando é para louvar, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande louvar para o Senhor, né? Ai, Jesus. Feliz ano novo para todos e vamos louvar. Viúva de Naim, o nome desse louvor, eu gosto muito dele. Não. Aleluia. Glória! Para ela o tempo da prova havia chegado, pois além de viúva enfrentava mais um triste fim. O seu único filho está morto, sendo carregado pelas ruas de uma cidade chamada Naim. Quem olhava seu rosto só via angústia e tristeza, na certeza que os dias agora seriam de dor. Mas ouvindo de Cristo, ouviu a viúva chorando e se apressando para aquela cidade, Jesus caminhou. E lá vem ele, cheio de poder, fazendo o surdo ouvir, paralítico andar, fazendo o cego ver. Uma multidão seguia, e todos vinham para falar com ele, mas ali uma viúva ele foi socorrer. Quando ele olhou para ela, sentiu compaixão, vendo a esperança dela naquele caixão. Mas ele é a vida, e onde a vida chega, a morte vai embora, sofre humilhação. A voz dele é ouvida com autoridade. O milagre chegou que alegrou a cidade. Viúva que chorava, agora sai pulando de felicidade. Na esperança da morte ele vai renascer. Ele anula a morte para a vida viver. E o celeiro dele não está vazio. Tem milagres para você. No meio da tristeza aparece um sorriso. E qualquer inferno vira paraíso. Jesus chegou aqui para te socorrer. No que for preciso.
Glória! Acredite no seu milagre. Jesus está vindo aí. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu sentiu compaixão, vem esperando naquele caixão, mas ele é a vida, e onde a vida chega, a morte vai embora, sofre humilhação. A voz dele é ouvida com autoridade, um milagre chegou que alegrou a cidade. Viúva que chorava, agora sai pulando de felicidade. A esperança da morte, ele vai renascer. Ele anula a morte para a vida viver. E o sonho dele não está vazio. Tem milagres para você. No meio da tristeza aparece um sorriso. E qualquer inferno vira paraíso. Jesus chegou aqui para te socorrer. No que for preciso. Glória, aleluia. Este é o nosso Deus. Está sempre nos socorrendo, é só nós crer e acreditar, né? Porque cada um na sua casa está passando, sofrendo, mas ele está rente com nós. Nós não vemos, mas ele está rente. É a pastora Analia, né? A pastora Aline. Aline, tá. Vamos orar. Sem perca de tempo. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Primeiro, Senhor, venho aqui a te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de ter dormido e acordado, Pai. Porque isso já é um grande milagre para todos que aconteceu neste dia chamado hoje. Porque muito quis acordar, mas não acordou, papai amado e querido. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Sei que já está, mas em confirmação, entrego nas tuas mãos. A Camila, Senhor, que está na frente, Senhor, da obra hoje. Também entrego, Senhor, a casa, a família e todos parentescos de perto e de longe dela, papai. Entrega a pastora Amália, que está por detrás da gravação, pai. Está aqui, Senhor Jesus Cristo, sempre direto, Senhor. Não importa o que ela está passando, mas ela está rente, Senhor. Presente, Senhor, na tua presença. Senhor, também entrego, meu Pai, todos que estão aqui participando, os que vão ouvir pelo YouTube ou as outras redes sociais, Pai. Que o Senhor venha falar no fundo e no profundo, no coração de cada um, Pai. Senhor, eu te agradeço por este ano, Senhor, que entrou, e eu creio, meu Pai, que vai ter diferença em cada, Senhor, em cada um de nós, meu Pai amado e querido. Que o Senhor vai dar, Senhor, a nossa vitória, que o Senhor vai, Senhor Jesus Cristo, salvar a nossa família, porque a vitória maior, Senhor, é salvar os membros da nossa família. Papai, eu também, meu Pai, te entrego a pastora Aline, Senhor, nas tuas mãos. Eu entrego a casa dela, eu entrego, Senhor, a família dela, Pai. E eu sei que ela já está transbordando da tua palavra para falar conosco, Pai. Falar com a tua igreja, papai. Guarda ela, Senhor. Usa ela, papai. Usa a boca dela, Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha tocar com brasa de fogo e que a gente ouça, Pai, o que o teu servo diz à igreja, Pai amado e querido. Toma nas tuas mãos, Senhor. E assim eu já te agradeço, Pai. Usa ela, Pai, como diz a missionária Giesa, bem usadinha, Pai, neste dia chamado hoje. Amém. E agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastora Aline, deixa Deus te usar essa manhã. Amém? Paz do Senhor. Amém. Paz, bom dia a todos. Eu agradeço a oração, eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque nós sabemos que aqui nós oramos uns pelos outros, né? E o Senhor, Ele tem alcançado a cada um. E eu louvo a Deus por isso. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus venha nos encher, mais uma vez, como Ele tem feito todas as manhãs. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, né? Porque a palavra de Deus, ela é atual, ela sempre é atual. O nosso tema hoje é não desperdice oportunidades. A nossa referência bíblica está em Efésios, capítulo 5, versículo 16.
que diz assim, não desperdice o seu tempo, né? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Somente este versículo vamos falar sobre ele hoje. Existe algo que Deus nos deu, um presente maravilhoso que Ele deu para cada um de nós, que se chama tempo. É algo precioso. Você já parou para pensar que o tempo, ele é um dos recursos mais preciosos que Deus nos deu? Assim como ele também é um recurso limitado. E, ao mesmo tempo, ele é também irrecuperável. O que nós vivemos durante toda a nossa vida se tornou experiência, se tornou algo que veio a contribuir, né, para tudo, mas passou. O que aconteceu ontem passou, já é passado. Vai nos ajudar? Vai, mas não volta. As palavras que saíram da nossa boca não vão mais voltar. Aquele pensamento, aquela atitude, aquela ação, aquilo que você fez para alguém de bom, aquela palavra que você também falou que talvez tenha magoado alguém, tenha machucado alguém, também não volta. Então, o tempo ele é irrecuperável, irrecuperável. Vamos parar hoje um pouco e pensar sobre isso, porque todo início de ano, nós falamos um novo tempo, um recomeço, um renovo, está tudo começando, está tudo... Mas é como verdadeiramente começar do zero, porque passou. Você extraiu o que há de melhor desse tempo e vai prosseguir pela fé, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Aqui nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a ter sabedoria em relação ao tempo. Ele diz para nós andarmos prudentemente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, em várias passagens da Bíblia fala a respeito desse tempo, do tempo que nós estamos vivendo, o tempo presente. E os dias são verdadeiramente maus, quando nós olhamos ao redor, nós vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele, mas vivemos aqui, até o dia que o Senhor quiser nos chamar. E nós não temos o conhecimento, qual é o dia, até quando nós vamos viver aqui. Então, é necessário aproveitar esse tempo, aproveitar as oportunidades do tempo presente. Então, o que vem a ser remir o tempo? Muitas vezes a gente ouve muito essa palavra, Algumas passagens diz aqui, algumas Bíblias, algumas versões dizem aproveitar a oportunidade, outras dizem remir o tempo. Remir o tempo significa literalmente resgatar, aproveitar ao máximo as oportunidades, cada oportunidade que nós temos, cada oportunidade que recebemos. Pare para pensar um pouquinho e tente lembrar de quantas oportunidades você teve no ano de 2025. Oportunidade de abençoar, oportunidade, talvez, de um trabalho que você desperdiçou, a oportunidade de falar que ama alguém, sabe? Dias atrás eu falei com uma senhora que não sabia que uma amiga nossa em comum havia falecido. E ela perguntou por ela, eu falei do falecimento, falei a respeito do que aconteceu, e ela disse, meu Deus, eu passei por ela, a vi do outro lado da rua, me deu vontade de ir lá e dar um abraço, mas eu estava com pressa. E eu passei adiante. E eu não sabia do que havia acontecido. Veja bem, a oportunidade de abraçar alguém, a oportunidade de dizer que ama, de dizer o quanto aquela pessoa é preciosa, de dizer o quanto essa pessoa faz a diferença na sua vida. Sabe, não desperdice, faça hoje. Se o Espírito Santo está te trazendo à memória algo que você deve fazer,
faça. Faça porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Só Ele sabe o tempo determinado para vivermos aqui nessa terra. Então, aproveite ao máximo. Paulo, ele diz isso porque os dias são maus. Ou seja, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo cheio de pecado, de distrações, de influências negativas, influências malignas, onde as oportunidades para fazer o bem e para buscar a Deus podem ser facilmente perdidas ou roubadas, né? Porque esse é o propósito de Satanás: roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele tem alcançado na vida de muitos e muitos cristãos é roubar o tempo de qualidade para com Deus, né? Muitas vezes nós temos oportunidade de falar com Deus e nós deixamos para depois. Não, eu vou dormir, eu vou descansar, depois eu oro. E às vezes quer orar no final do dia, aonde já não tem mais forças, aonde já está dominado pelo cansaço, pelo sono, e você começa a fazer uma oração vazia, uma oração arrastada, né? Não aproveita a oportunidade e o tempo que você tem para estar com o Senhor, para dedicar esse tempo a Ele. Deus, ele pode ser facilmente encontrado. Ele diz, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, isso não depende do tempo. Você não precisa de um tempo longo. Às vezes você quer, eu só vou falar com Deus quando eu tiver um tempo de qualidade para Ele. Sabe qual é o tempo de qualidade? É aquele momento em que você volta o seu coração a Ele. Quando você anda em espírito, quando você fala com Ele a todo momento, quando você tem intimidade, quando você caminha com Ele, quando você trabalha com Ele, quando você lava uma louça e está falando com Ele, quando você, sabe aquela oração que você faz em meio aos afazeres da casa, Ele está ali te ouvindo, sabe? Aquela oração sincera, aquele tempo dedicado muitas vezes de 5 minutos, mas uma oração que vem do coração. A referência aqui, como estão perguntando, Efésios 5,16. Você pode ler antes, né, desde o início, e ler todo o capítulo. Deus vai falar fortemente com você em outro momento, mais ainda. Então, como nós podemos remir esse tempo e não desperdiçar oportunidades? O primeiro ponto, tendo sabedoria. A palavra de Deus diz que se nós temos falta de sabedoria, que nós venhamos pedir ao Senhor, porque a todos Ele dá. Muitas vezes nós não sabemos administrar o nosso tempo. O Senhor nos dá 24 horas. O Senhor nos dá essa bênção que se chama presente, né? Muitos estão preocupados com o que viveram no passado e ainda insistem em voltar para lá, sabe? Mas o tempo, o hoje, é o mais importante. Porque o que você fez, seja de quantas almas você ganhou, seja de para quantas pessoas você pregou, quantas pessoas você disse que amava, já passou. Você tem que viver o hoje. Sabe? Aquela semente que você plantou lá atrás, você está colhendo, mas você não deve deixar de colher. Quais são as sementes que você vai lançar hoje para colher futuramente, né? Aproveite o hoje, aproveite essa bênção que é o nosso dia de hoje. Então, busque sabedoria de Deus para saber qual é a vontade do Senhor. Isso envolve buscar a direção de Deus, orar, ler a palavra, né? Estar aqui no devocional, sempre que possível, fazer o seu devocional, porque esse aqui, amados, ele não substitui o teu tempo a sós com Deus, sabe? Aquele tempo a sós com Deus. Isso é necessário, isso é também sabedoria, porque você precisa. Nós precisamos estar com o Senhor em todo o tempo e viver de acordo com os seus propósitos. Outro ponto, focando no que é eterno. Dessa forma, você também estará remindo o tempo, focando no que é eterno. Priorizar o que tem valor eterno. O que tem valor eterno, pastora? Você pode estar se perguntando, né? Nosso relacionamento com Deus tem valor eterno. O serviço aos outros, o trabalhar na obra do Senhor como se fosse para Ele
e não para homens, né? O crescimento espiritual, o compartilhamento do evangelho, falar desse amor, não perder oportunidade. Quantas vezes você está na fila de um banco, quantas vezes você vai ao supermercado, sabe? Você vai levar um filho na escola. Aproveite a oportunidade de falar do amor de Deus, não perca a oportunidade. Pessoas ao seu redor estão necessitadas, estão sedentas, estão precisando ouvir o evangelho. Não retenha, porque lá na frente você pode se arrepender. Né? Você pode perder alguém e dizer, olha, era para eu ter falado para ela, era para eu ter falado do amor de Deus, era para ela ter entregue a vida dela a Cristo, morreu sem Cristo, olha a oportunidade que eu tive de fazer e não fiz. Então, peça sabedoria ao Senhor, foque no que é eterno. Outro ponto, evitando desperdício. Dessa forma, eu estou remindo meu tempo também, quando eu evito desperdício. O que é evitar o desperdício? É reconhecer e evitar as coisas que consomem o nosso tempo inutilmente. Você quer um, um exemplo muito, muito, muito atual? O excesso de entretenimento, as redes sociais. Sabe? Você não consegue entrar no Facebook e olhar apenas uma coisa. Só vou olhar uma coisinha, pronto. Sai dali. Não, você vai passando o dedinho, vai no Instagram, não consegue ver só uma coisa, vai passando o dedinho, passando o dedinho. Quando você vê o tempo voou, você perdeu a oportunidade de abrir a sua Bíblia, de ler a palavra do Senhor, de estar com quem você ama, de estar olhando nos olhos, enquanto você está olhando para uma tela, perdendo tempo, né? Então, não desperdice o tempo precioso que você tem para fazer aquilo que está de acordo com o propósito de Deus. Outro ponto, a preguiça. Meu Deus, como a preguiça é um tempo perdido, sabe? Quando você deixa de fazer aquilo que tem que fazer e deixa para depois. O depois, amados, ele nunca chega. Ele nunca vai chegar. O depois é sempre depois, sabe? Tudo que você deixa para depois tem um risco sério de você não cumprir, de você não fazer. Então, não deixe para depois, como diz o ditado popular, o que você pode fazer hoje, né? Outra maneira da gente, e o último ponto aqui, de remir o tempo, de que forma eu vou remir o meu tempo e fazer a vontade de Deus, é aproveitando o hoje. Como eu já falei no início, aproveite o hoje. Eu ouvi um testemunho esses dias de alguém que disse assim, que ele admira uma pergunta admirável é a que fizeram para ele. Por quê? Quando você assiste uma entrevista, uma das coisas que perguntam, seja para quem for, é qual foi o momento melhor na sua vida? Qual é a melhor lembrança que você tem? Qual é a principal coisa que vem na sua mente quando você lembra, né, de algo bom? Qual a maior conquista que você teve? Sabe? E as pessoas voltam lá no passado e vê aquele momento maravilhoso e relata e conta. Mas e aí? Ficou lá, no passado. E essa pessoa diz assim: eu gosto dessa pergunta, porque a minha resposta de qual é o melhor tempo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é o que está acontecendo hoje. Porque hoje eu posso aproveitar, porque hoje eu posso fazer aquilo que eu quero. O Senhor nos reservou hoje. Então, qual é o melhor tempo da tua vida quando te perguntarem, diga, é hoje. E aproveite o máximo. Até que o Senhor venha, Ele está preparando coisas grandes para você. Mas aproveite o hoje. Deixe o futuro pertencer a Ele. Deixe nas mãos dEle, porque Ele já está lá nos esperando. Aproveite as oportunidades de fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe, de pregar o evangelho para os seus, de lutar por sua família. Não desista dela, não desista. E é hoje.
sabe? Não deixe para amanhã, faça hoje, sabe? Convide para a igreja hoje, ore hoje, beije hoje, abrace hoje, fale que ama hoje, não deixe para amanhã. Faça uma ligação ainda hoje. Aproveite, o Espírito Santo ele está nos alertando para fazer logo, né? Logo esta palavra, de imediato, porque verdadeiramente, né, nós precisamos encorajar, sabe, um ato de serviço, um momento para orar, uma chance de compartilhar a fé. Não perca a oportunidade, porque cada dia é verdadeiramente um presente de Deus. Eu encerro com esta palavra, o, né, presente. Cada dia é um presente de Deus, cheio de novas oportunidades. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos ainda aqui nessa terra. Então, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para não desperdiçar o tempo, para não desperdiçar as oportunidades, mas para usar o nosso tempo de forma que glorifique o seu nome, que produza frutos para a eternidade. Foque no que é eterno em primeiro lugar. Sabe, nós queremos que as coisas sejam acrescentadas na nossa vida, mas a palavra de Deus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, eis a chave, né? A chave para todos os dias. Porque se você não fizer diferente hoje, sabe, aquele projeto que você fez para o ano de 2026 não vai funcionar, nada vai acontecer. Porque você faz um projeto, mas você fica deixando para depois, fica procrastinando, sabe? Então, aproveite esse tempo precioso. O Senhor te entregou hoje, você levantou, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. O Espírito Santo está aqui falando com você. Então, saindo daqui, faça aquilo que o Senhor quer. Fale para alguém que ama. Não perca a oportunidade. O tempo é hoje. Amém. Que o Senhor ele venha tratar no nosso coração. Que o Espírito Santo venha fazer a sua vontade, que venha nos direcionar isso e que nos faça lembrar todos os dias. Todos os dias. Aproveite o hoje. Não perca a oportunidade, que Ele te dê um sinal aí, né? Que Deus é com você, que Ele está te direcionando a viver o hoje plenamente na sua vontade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra permaneça conosco em todo o tempo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Um feliz ano novo para todos. E aproveite o hoje, aproveite seu tempo com sabedoria. Amém. Deus te abençoe, pastora Aline. A missionária Isabel, ela está disponível para orar por todos nós e a pastora Aline dá a bênção apostólica no final, amém? Amém. A paz do Senhor. Senhor, meu Deus, neste momento quero aqui agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por ter me despertado. E obrigado por ter despertado cada uma das irmãs, irmãos que aqui estão, que ouviram, Pai, a Tua palavra. Senhor, eu apresento aqui a vida, Pai, da pastora Amália, a vida da irmã Camila, também, Senhor, a irmã Eliana, que louvou o nome do Senhor, e a tua serva, pastora Aline. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso respirar, eu posso ouvir, eu posso caminhar, e agradecer ao Senhor, Pai, para que não venhamos desperdiçar o nosso tempo, que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que é preciso fazer no tempo e fora do tempo. E a tua palavra, Senhor, que diz, remindo o tempo, pois os dias são maus. É verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Queremos aqui apresentar a presente de Deus na vida, Senhor, do Jean, a sua casa, a sua família, cada um dos irmãos que trabalham, Senhor, na presente de Deus, aqueles que fazem os devocionais,
aquele, Senhor, que participa diretamente e indiretamente. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelas tuas servas que têm, Senhor, participado das orações e colocando, Senhor, tudo em tuas mãos, porque tudo está no teu controle. Sim, meu Deus, e nós temos plena confiança, porque o Senhor é fiel e é o que prometeu. E tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Segura, Senhor, em nossas mãos. Segura em nossas mãos. Vá na frente, por favor. Resolva, Senhor, as questões que para nós é tão difícil, mas entra, Senhor, com a ação. Cria situações, Pai. Abra as portas. Entra com a providência dos céus na vida dos teus filhos. Eu apresento ao Senhor, Demaço, Hidecantarabachai, cada uma, Senhor, cada uma destas pessoas que disponibiliza do seu tempo para ouvir o Senhor falar conosco aos nossos corações. Senhor, eu apresento cada uma das tuas servas, aquelas que trabalham, Senhor, sai para o trabalho, guarda, dá livramento, Senhor, meu Deus, nas entradas, na saída, nos pontos de parada, aonde, Senhor, tiveres, aonde, Senhor, fores, aonde, Senhor, elas passarem, dá livramento, livra do homem mau, livra da mulher má, livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, entra nesta casa, entra, Senhor, nesta família, a qual o inimigo tem tentado, Senhor, desestabilizar, mas o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, esta pessoa que tem pedido socorro, que já não sabe mais o que fazer, mas é neste momento, quando nós não sabemos o que fazer, é aí que o Senhor entra com a provisão. É aí que o Senhor dá a resposta. Aí que o Senhor entra. E no nome de Jesus, Rei Banaço e Decantarabachai. Entra, Senhor, com socorro bem presente. Apressa-te, Senhor, em vir em nosso socorro. Pai, nós te louvamos, Senhor. Quero apresentar os irmãos que estão fazendo tratamento, Senhor, das enfermidades. Problemas, Senhor, nos ossos. Problemas, Senhor, no organismo. Estão fazendo tratamento, Senhor, transfusão de sangue, mudança, Senhor, de hábitos e costumes. Senhor, visita, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, é só o Senhor que pode. Tira, Senhor, todas as dores. Problemas, Senhor, nas articulações, problemas, Senhor, renais. Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, eu creio, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos. E eu creio, Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor nos dará grande vitória, grande livramento. E nós vamos aqui, Senhor, testemunhar. Eu te agradeço, Pai, neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco neste dia. E assim seja. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Levante sua mãozinha aí, na posição de receber do Senhor. E que a bênção do Deus Pai, o amor do Filho e a doce comunhão, consolação do nosso amado Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga amém, receba, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Dia Amém. maravilhoso. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Cheguei na casa de minha véia. Amém, glória a Deus, louvado é o Senhor. Deus te abençoe, missionária Eliana, pastora Aline, a todos aqui. E dá o melhor para o Senhor nesta manhã. Amém? Aqui também tem. Olha a minha velhinha aí, ó. E amanhã tem. Ai, Glória a Deus te abençoe, pastora Amália também, que está aí por detrás gravando hoje para nós. Glória a Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã e até a tarde também. Glória a Deus. Deus abençoe.
De tanta oração, gente. Vamos cooperar, vamos orar. Ô, glória. Ô, glória.